Amados, que bom podermos novamente nos encontrar nessas mídias, né? E realmente é um privilégio vivermos num tempo em que mídias estão disponíveis. Claro que tem muita mídia perversa, tem muita mídia que não traz restauração, pelo contrário, traz dor, sofrimento. Mídias que por vezes trazem falsos prazeres e falsos momentos de alegria, mas por fim, na verdade, cativam, né? Engodam, cativam e realmente fisgam o ser humano numa teia, numa rede, num anzol perverso de maldade. Infelizmente, essas coisas elas existem, mas nós queremos dar esse contraponto de trazer a palavra de Deus e permitir assim que pessoas possam também usufruir desses momentos para buscar a presença do Senhor em meio à oração. Eu sempre insisto com isso, que esse momento que nós temos aqui, ele precisa ser envolvido, ele precisa ser permeado de uma vida de oração. Não só uma vida de oração, eu me refiro também a esse próprio momento em que nós lemos a palavra. Isso que nós fazemos aqui, se você começar a simplesmente ver esses vídeos por ver, né, claro, isso é legal, também é bom, mas eu creio assim firmemente que o aprendizado seu será muito superior se, antes de você ler a palavra, de estar aqui ouvindo esse momento aí, se você dobrar o seu joelho, não precisa também dobrar o joelho, mas se você lançar uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, abençoa esse momento, que a gente possa ter aqui realmente um momento significativo da presença do Senhor. Será muito superior, será muito melhor, porque você terá a própria guarida, né, o conduzir do Espírito Santo de Deus nesse momento. Que, aliás, é o que nós iremos fazer. Nós vamos orar e clamar e pedir ao Senhor. Se você quiser, né, pode orar em separado, mas se você não quiser orar em separado, pode orar junto comigo nesse momento aqui, agora. Pai querido, usa esse momento para que o nome de Jesus seja honrado, exaltado e glorificado. Não permita, ó Deus, que o mundo das trevas logre êxito, mas permita assim que as vidas que estiverem vendo esses vídeos possam ser realmente rica e poderosamente abençoados de uma maneira sobrenatural, Pai, pelo interferir, pelo agir, pelo mover do Teu Santo Espírito, para que esses momentos sejam realmente momentos de libertação, de cura, de restauração, e por que não dizer dos milagres do Senhor, porque Tu continuas operando sinais e maravilhas, mesmo como Tu operaste no começo da igreja, nos tempos da antiguidade. Tu continuas sendo o mesmo ontem, hoje e sempre o serás. Então, Pai, os sinais, maravilhas e os milagres são prerrogativas Tuas, e permito a Deus que vidas possam experimentar agora, Senhor, também os sinais e as maravilhas do Teu poder e do Teu agir. Eu oro e declaro: o poder do inferno não logrará êxito, não será bem sucedido na vida desses que agora estão junto comigo, orando e clamando e pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. É bom, é muito gostoso poder falar com Deus, porque Deus sempre tem a última palavra em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele, na verdade, está conduzindo a história e Ele está conduzindo nossas vidas. Tão somente seria muito legal, muito bacana de nossa parte se a gente se colocasse nas mãos dele e permitisse realmente, né, esse agir, esse operar dele nas nossas vidas. Seria algo maravilhoso. Vamos lá então, gente. Nós estamos aí estudando o livro do Êxodo e nós estamos agora justamente no capítulo do número 8, onde nós iremos para a segunda praga. Vimos a primeira praga, né, que as águas se tornam em sangue. Antes disso, nós tínhamos já visto a maneira como Moisés fez alguns sinais, algumas maravilhas perante o faraó e os seus súditos. Vimos também que os feiticeiros, os sacerdotes lá do faraó também fizeram sinais, né? A gente não sabe exatamente como eles fizeram isso, mas enfim, eles também fizeram, e portanto o faraó olhou: qual a diferença entre você e os, né? Não tem nenhuma diferença nenhuma. Apesar de que, por exemplo, a vara de Arão, né, de Moisés, vamos assim dizer, comeu, no caso quando virou cobra, comeu as outras cobras das varas dos outros sacerdotes do faraó. Então, isso é uma coisa assim que ali já deveriam ter visto a superioridade desse Deus do qual Moisés estava falando, mas não, eles insistiram,
principalmente baseado naquilo que o faraó estava dizendo, até porque a palavra do faraó era lei. Quando o faraó dizia alguma coisa, era Deus falando, isso na visão do povo do Egito, né, e é claro, dos sacerdotes. Então, o que o faraó dissesse seria acatado, né, sumariamente e sem questionamentos. Então, agora nós vamos para o capítulo número 8 e nós vamos ver aí então a segunda das pragas, que é a praga das rãs. Vamos lá, vamos ler uma parte desse capítulo e vamos aí, à medida que a gente for lendo, explicando, né, colocando assim algumas questões. Muito bem, lá então diz o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, né? E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, né? E sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre todo o teu povo, e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo, repara isso, com os seus encantamentos, versículo 7, né? E fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 8, e Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, né? E depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Interessante Faraó, isso já antecipando um pouquinho, interessante Faraó falar isso, porque certamente ele pediu isso para os seus magos e obviamente eles não puderam fazê-lo. Então por isso ele vai para Moisés e pede para Moisés tomar providência. E disse Moisés, isso claro não está escrito aqui, isso é uma coisa, fica meio que subentendido. Era lógico, seria muito lógico que ele fosse primeiro para os magos dele, do faraó, e pedisse para eles, né, tirarem e acabarem com essa praga e resolverem o problema. Ou seja, eles não conseguiram. Versículo 9, e disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti, né, e das tuas casas, e fiquem somente no rio? Perguntando Moisés ao faraó. E aí no versículo 10 ele diz assim, e ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram, né, nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor havia dito, ou tinha dito, né? Então, aqui nós temos essa palavra, e aí nós vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes sobre essa praga. Sempre houveram rãs no Egito, né, lá na beira do Nilo. No entanto, aqui a ordem de Moisés, né, elas apareceram aos milhares e invadiram de tal maneira os lugares, todos que você puder imaginar, e se tornaram, obviamente, né, um negócio assim abominável, uma perturbação terrível. Inclusive lá no versículo 3 diz sobre a tua cama, ou seja, as rãs iriam aparecer sobre a cama, né, do próprio faraó. Isso era uma coisa lamentável, triste, até porque os egípcios, eles prezavam muito por uma limpeza, por higiene, eles eram muito bacana nessa parte, né? E aí, lá no versículo 7 diz assim que os magos deles, né, do faraó, fizeram o mesmo, embora, né, de algum modo eles fizessem aparecer mais rãs, não puderam removê-las, como nós acabamos de dizer ainda há pouquinho. E aí o faraó, versículo 8, né, ele ficou tão transtornado, ficou tão indignado com tudo isso, dessa situação que era repulsiva, que eles estavam prontos para prometer qualquer coisa para Moisés, né? E aqui o faraó está sendo agora obrigado, forçado a reconhecer a esse Deus, a quem ele desdenhara, de que esse Deus tinha poder, né? Interessante observar que Faraó, ele percebe o poder de Deus, pede ajuda para Moisés, mas o desfecho mais
como nós vimos, né, não foi o desfecho esperado, ou seja, ele não se rendeu, ele não se sujeitou, né, ao Senhor. Pelo contrário, né, a palavra diz que ele endureceu o seu coração. Aí o versículo 10, Moisés diz assim para o faraó, então, digna-te dizer-me, ou em outras palavras, a melhor tradução seria, me diga, tenha a honra de me dizer quando que você vai querer que essa praga, que essas rãs desapareçam. Para que saibais, versículo 10, ou seja, para que você saiba, faraó, que há um Deus sobre a terra. Então, a remoção dessas rãs, num momento exato, escolhido pelo próprio faraó, pelo rei, seria obviamente uma prova de que não há Deus tão forte, tão poderoso como o Senhor, o Deus de Israel, o Deus do Egito, Deus do povo de Israel, né? Não do Egito. E aí o faraó disse assim, então, amanhã, na esperança talvez de que essas rãs desaparecessem por si mesmas, ou que os seus magos fizessem algum encantamento e que fizessem sumi-las, né? Mas não foi o que aconteceu. Ele, na verdade, ele queria ficar desobrigado da necessidade de reconhecer esse Deus como sendo o único Deus, o Deus verdadeiro. E aí lá no versículo 12, nós vimos ali, né? Então, Moisés, ele clamou ao Senhor. Moisés estava convencido de que, na sua mente, né, de que Deus faria aquilo. Mas era necessário, aqui vem uma coisa muito interessante, era necessário que ele viesse a rogar e clamar e pedir. O Senhor já tinha dado diversas provas de que esse Deus era confiável, o Deus de Israel, né? E que aquilo que ele falou iria acontecer. Mas mesmo assim, no versículo 12, diz ali, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o faraó. Aqui eu vejo a necessidade de nós clamarmos ao Senhor. Mesmo que nós já tenhamos, por exemplo, uma promessa. Muitas vezes nós temos uma promessa. Você, por exemplo, pode ter uma promessa de que tu e tua casa, elas servirão ao Senhor. De que essa palavra do Senhor, ela não vai se apartar, como diz lá em Isaías, capítulo 59, se não me engano, versículo 29, 28. Essas palavras não vão se apartar nem de você, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Ou seja, a lei do Senhor estaria, né, na sua casa para sempre. Então nós temos promessas de Deus, por exemplo, de que os nossos filhos serão restaurados, serão do Senhor. Mas isso não significa dizer que agora, então, está resolvido o problema. Outra, próximo. Não é assim que funciona. A palavra mesmo, ela nos ensina. Moisés aqui é um exemplo disso. Ele clamou ao Senhor. Ele já tinha a promessa de que as coisas seriam resolvidas, que as coisas seriam do jeito como, né, deveria ser. Mas mesmo assim, Moisés vai lá, roga, clama, quem sabe chora diante do Senhor. Eu não sei exatamente como é que foi esse clamor, mas aqui diz clamou, ele clamou. Clamar não é, Senhor, faz para mim, obrigado. Não, o clamor implica em você se prostrar diante do Senhor e clamar. Clamar é bradar, Senhor, por favor, faz, opera, manifesta. E é isso que Deus está esperando, quem sabe, de você. Talvez você já saiba, já tenha promessas, talvez você já saiba das promessas do Senhor sobre alguma coisa, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você sabe disso, não fica parado. Dobra o joelho e diz, Senhor, na tua palavra está dito, tu irias fazer isso, isso, mais aquilo. Ou, Senhor, na tua palavra existe uma promessa para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, para não ser mais quem. Clama, clama, não sossega, não pare, não deixe, né, as coisas simplesmente andando ao belo prazer, não. Faça a sua parte, o Senhor está esperando por você, para você fazer a sua parte. Então aqui eu vejo assim a necessidade e a importância de uma oração intercessória como essa de Moisés, que ele faz, né, a respeito do momento exato em que as rãs deveriam sair, né, do povo, no meio do povo dos egípcios, né? E aí o que nós temos aqui? Então, logo ele pôde respirar aliviado, né? Lá no versículo 15 diz, né? Antes disso, né, lá no versículo 13 diz que o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, né? As rãs morreram e aí se juntaram, ficaram montões de rãs ajuntadas e recolhidas, e aquele negócio começou a cheirar mal, foi um troço assim bem nojento. Imagina, né, o povo lá
vendo e vivenciando esse negócio. É um negócio assim bastante complicado. E aí, vendo o faraó lá no versículo 15, que havia descanso, né? Ele endureceu o seu coração e não os ouviu. Em algumas palavras vai dizer assim, ele ficou aliviado. Ou seja, ele pôde respirar aliviado e, portanto, né, ele pôde endurecer o seu coração de novo. Até porque, como nós vimos, os sábios, ou melhor, os magos do Egito também conseguiram fazer alguma coisa, né? E aquela angústia momentânea do faraó acabou, passou, as promessas que ele fez para o faraó, né, se foram, não quero mais nem saber, eles que se virem, eles que sofram aqui na minha terra, junto com as rãs sumiram todas as promessas daí. Ou seja, o faraó de novo endurece o coração e novamente nós estamos aí diante de uma situação em que o povo continua na sua opressão. Mas tudo isso tem um propósito, nada disso acontece por acaso. Se esse endurecimento do faraó fosse por acaso, não foi, porque já teria sido predito. Então Deus está escrevendo a história, Deus está se movendo aqui nesse ambiente, nesse lugar. Isso é importante para que eu e você, nós nunca percamos de vista que Deus, ele conduz a história, Deus, ele faz como lhe agrada. E é importante que eu e você, nós estejamos junto com ele, fazendo junto com ele o que agrada. Jesus mesmo diz que a minha obra consiste em fazer, né, aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então, meu amado, se você está vendo Deus operar, Deus agir, vá, entra, faça junto. Nunca tente fazer o seu caminho, entre no caminho do Senhor. E certamente, poderosamente e de maneira assim soberana, porque soberania dele, da parte do Senhor, você será abençoado, será conduzido nesse processo. Então, meu amado, eu quero deixar aí o convite com você, de que você coloque a sua vida e toda a sua casa e sua família nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que sabe qual é o desfecho da história, daquele que tem plenas condições de resolver, conduzir as nossas vidas. Amém? Vamos fazer isso, vamos ter um momento de oração. Pai querido, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente pode vir aqui, o manifestar do teu poder, da tua presença. Obrigado, ó Deus, que tu escutas a oração, assim como tu ouviste a oração do teu servo Moisés, né? Quando ele clamou e pediu, faz parar essa praga em tal momento, em tal horário. Exatamente assim aconteceu, Pai. Por quê? Porque um filho teu clamou, buscou a tua presença e disse, por favor, Pai, manifesta. Que assim seja a nossa vida também, um constante clamor a Ti, porque Tu és o Deus que tem todo o poder, e é a Ti que os nossos olhos agora estão firmados e fixados. Faz a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Cumpra, Pai, a Tua palavra, as Tuas promessas que Tu deixaste conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero me juntar à oração de tantas vidas que agora, Senhor, estão orando, clamando e dizendo, Senhor, eu também preciso disso, preciso da Tua intervenção, do Teu mover, da Tua presença em todos os caminhos da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, Pai, eu me uno a estes e clamo e peço, Senhor, manifesta e opera. Quebra todo o poder maldito das trevas sobre vidas que agora estão junto comigo, clamando, falando contigo e orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem na poderosa, majestosa e gloriosa paz do Senhor, dos senhores e Rei dos Reis. Amém?